Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia, o melhor canal de teologia da internet. Olha quem tá querendo aparecer aqui. Meu Deus, oi amiga. Então galera, eu me chamo Pedro Emanuel, eu sou pastor. Esse é o Boa Teologia, o melhor canal de teologia da internet que você vai encontrar por aqui. E hoje nós vamos fazer uma análise com vários pontos que eu vi nessa série All We're Fault, ou seja, a culpa é toda dela. Que eu, assim, vou ser bem sério com você, de início não queria assistir essa série, mas depois eu percebi que tanto o povo falar, eu vi que a atriz lá ganhou um prêmio também lá na premiação de séries e tal, de Oscar, por mais que ultimamente essas premiações de Oscar, ultimamente não, sempre foi assim, né? Vira e mexe, tem uma pegada muito política e tudo mais, mas a gente tem que relevar as coisas, tem que aprender a escutar tudo e reter o que é bom, certo? Então eu acabei de assistir essa série e acabei gostando bastante. Também uma das minhas relutâncias de assistir ou não a série é porque se tratava de uma série, de uma temática que eu não gosto muito, gente. Eu não gosto de série que você fica muito apreensivo, que você fica ansioso, que no final da série que você vai descobrir a verdade, e não é o caso dessa série. Nessa série aqui, All We're Fault, a série ela sempre vai te deixando satisfeito do que está acontecendo, mas vai sempre gerando uma nova dúvida. Então, assim, logo no começo da série a gente descobre logo quem foi que sequestrou a bebê. Isso aqui não é nem spoiler, você vai ver logo nos primeiros episódios que quem sequestrou a bebê, se não no primeiro, na verdade, quem sequestrou a criança, a bebê, quem sequestrou a criança, o Milo, foi a babá. Então, como que começa a série? A série começa com a mãe do Milo, né, a Marissa Irvine, indo na casa de uma senhora, porque uma das mães da escola do Milo mandou uma mensagem dizendo que o Milo ia brincar na casa do filho dela, o Jacob, e que ela pegasse ela num determinado endereço que foi passado. Então a Marissa Irvine vai até esse endereço. Chegando lá, ela descobre que era a casa de uma senhora, e essa senhora não tem a menor ideia de quem ela era, de quem era Jane, que era a mãe que mandou a mensagem, de quem era Milo, de quem era Jacob, de quem era a babá. E aí tudo se desenrola e a mãe chega à conclusão que o seu filho havia sido sequestrado, e tudo isso a partir de uma ótima produção, tudo isso a partir de belas atuações, na verdade. A série, eu não lembro se na série, eu acho que praticamente, ou não tem, na verdade, nudez, tem palavrão, tem, como sempre tem. Gente, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, como eu falo disso, se a gente for super radical nisso, a gente vai parar onde, né? Assim se desenvolve a série. E fica aquela grande dúvida: o que é que aconteceu com a criança? É tráfico humano? A criança está sendo maltratada? E eles descobrem que, na verdade, a babá criou um plano perfeito, sequestrou a criança e não está maltratando a criança, não pede resgate, e aí gera o desespero de todo mundo, certo? E existe dentro da série algumas narrativas, e é a partir dessas narrativas que a gente vê na série que eu quero conversar com você, porque é a partir disso que a gente consegue tirar ótimas lições. Eu tenho certeza que talvez a autora da série, o nome dela é, deixa eu ver se eu, Megan, e tem um nome estrangeiro, não vou falar aqui para não passar vergonha, tá bom? Mas é Megan alguma coisa. Ela fala exatamente a respeito, né, de como que ela teve a ideia, mas ela não traz nenhuma menção bíblica ou coisa do tipo. Mas é inegável, gente. Primeiro, é inegável que a série tem uma menção enorme com a passagem do Antigo Testamento, lá de Salomão, onde Salomão está num julgamento entre duas mães, duas mulheres da vida. E essas mulheres, cada uma tinha um filho. Então, durante a noite, um do filho das duas morre, certo? E uma delas, elas trocam o filho, e a que teve o filho trocado vai diante de Salomão argumentando que o filho é dela, e a outra fica dizendo que o filho não é dela, e fica aquele bate e volta ali direto, e Salomão decide que, pois eu vou partir as crianças aqui no meio. E nessa brincadeira de que eu vou partir a criança no meio, a verdadeira mãe diz: olha, não faça isso com meu filho. Então Salomão tem a sábia decisão, é um momento que a Bíblia apresenta para mostrar para os leitores a sabedoria divina que Deus deu a Salomão, que ele tem uma ideia fantástica de saber, de entender que a verdadeira mãe preferiria não criar o seu filho do que vê-lo morrer. Então ele manda matar a mulher que estava tentando tomar o filho da outra, porque durante o julgamento ele disse: pois tá bom, pois pode matar, parte no meio da cada um para as duas, que na verdade ela estava movida era de inveja. Então
tem um evento nessa série que eu vou falar no final, porque se eu falar agora vai estragar todo o contexto, que me fez lembrar muito, mas muito isso mesmo. Então, para que a gente possa entender a mensagem que a série passa, pelo menos a mensagem que eu consegui extrair, que eu vi nessa série, que por isso que eu tô aqui gravando para você, a gente precisa analisar 3 contextos que eu separei aqui. Na verdade, são 3 contextos, 3 ou 2 contextos, porque o último é a conclusão. E o primeiro é a família da Jane. Quem é a Jane? Jane é exatamente a mulher que contratou a babá, a Carrie, para cuidar do seu filho, Jacob. E é a partir dessa Jane que ela se aproxima da família da Marissa Irvine e usa, né, essa aproximação para realizar o sequestro, criando toda a trama lá que a gente viu no começo, né, que eu falei aqui no começo do vídeo, que ela manda a mensagem para uma casa que não é e aproveita isso para fugir com a criança, certo? Então o que acontece? A Jenny, ela fica um pouco com peso na consciência e se aproxima da família da Marissa Irvine, para dar toda essa assistência a respeito do sequestro do Milo, porque ela fica se culpando, fui eu que contratei a empregada, as pessoas, o círculo deles ali ficam acusando ela também. E é em meio a isso que começam a expor um pouco, né? A série começa a expor um pouco a vida da Jane e aí onde a gente tira uma lição. Porque a série basicamente apresenta de 3 famílias. E a primeira família que a série apresenta, no decorrer da narrativa, ela vai apresentando essas famílias. E a primeira família que eu quero destacar é a família da Jane. Por quê? Porque ela é uma mulher que ela é casada com um cara que é um professor e ela tem um cargo na área de publicidade, mais ou menos isso. E ela é a mulher do século XXI, então ela trabalha para complementar a renda, ela tem sonhos, mas também ela é uma mãe dedicada, é uma mãe que ama sua família, que ama sua casa e que agora tá sem uma babá, porque meio que ela não tem coragem, ela não tem ambiente para ela contratar uma outra mulher para trabalhar dentro da casa dela, tendo em visto que a última fez. Então o que acontece é que começa a gerar esse conflito dentro do casamento dela, porque ela precisa da ajuda do marido para ajudar dentro de casa. E o marido sempre alegando o emprego, sempre alegando as suas responsabilidades, sempre levantando aquela ideia de que só a mulher tem que trabalhar. Só que o interessante é que a série não faz isso de uma forma ofensiva. A série faz isso de uma forma bem natural, mas que a gente consegue perceber, assim, a gente reflete sobre algumas coisas, porque realmente a mulher, naturalmente, a mulher tem esse papel de ser, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. E a gente sabe que no ambiente cristão isso é muito forte, talvez bem mais forte do que o mundo secular hoje, mas também no ambiente cristão hoje a mulher precisa trabalhar para complementar a renda. Muitas mulheres trabalham para complementar a renda, e além do fato também de que muitas mulheres sonham também, têm seus sonhos, têm um desejo de ser uma médica, um dentista ou qualquer outra coisa, e não é todo mundo que consegue ser rico, gente, não é todo mundo, não é todo cara que consegue ganhar 20, 30 mil reais, 15 mil reais para sustentar a família com tudo que quiser, com um bom conforto, nem é tudo que quiser. Um cara que ganha 15 mil reais hoje no Brasil não consegue dar tudo que quer pro filho e pra mulher. Então não é a realidade. A maioria das realidades são famílias que o marido e a esposa trabalham e tem filhos e tem que ter esse desafio na igreja e tudo, e eles meio que apresentam essa realidade, só que eles mostram esse sentimento enraizado na vida do homem. Eles não negam, eles não criticam o papel dela de amar, de cuidar da sua casa, mas o ponto que eles levantam é exatamente como que eles levantam exatamente o fato de que o marido da Jenny poderia ajudar ela, entendeu? Então eles mostram às vezes coisas simples. Por exemplo, a série mostra que é uma coisa que causa até um problema no casamento deles, que ela precisava de uma coisa muito importante no emprego dela e ele poderia cuidar da criança e ele não cuida da criança para fazer coisas bem banais, ficar tipo dentro do carro comendo batata frita, bebendo refrigerante e assistindo e nas redes sociais, lá nas outras redes sociais, que eu acho que nem pode falar o nome aqui no YouTube. Isso chateia muito ela, né? Então a série mostra isso, que uma coisa que ele poderia ajudar ela não estava pedindo para ele ser a mulher da casa, não estava pedindo para ele abrir mão da sua masculinidade, mas apenas para ajudar ela. Então isso me fez refletir. O primeiro ponto então quantos casamentos muitas vezes entram em crise por causa disso, sabe? Mulheres que estão sobrecarregadas também com a necessidade de contribuir com a renda da casa, estão sobrecarregadas com a casa, estão sobrecarregadas com os filhos, e que o marido ajudar dentro de casa não vai roubar dele o papel do homem da casa, do provedor da casa, mas vai auxiliar a sua mulher, vai colaborar para o casamento, entendeu? Então às vezes são coisas simples, uma lavar a louça, um ficar com os filhos. Então tem pai que não sabe nem dar um banho no filho, entende? É uma ótima lição
para o nosso contexto cristão, tá? O homem é o provedor, o homem é o cabeça, não é a mulher que manda em casa, quem manda em casa é o homem é o responsável por dar a direção, mas isso não significa que o homem não possa ser uma peça fundamental para isso. Então, o que eu não gostei nessa parte da família da Jane é que finda num divórcio. A gente sabe que é uma consequência que pode acontecer, contudo, eles colocam o divórcio como a solução, eles colocam o divórcio como o grande triunfo ali dela em meio a essa situação. E eu realmente acho que o divórcio ele não é uma opção. Existem, claro, situações abusivas que o divórcio vai ser uma opção, mas eu acho que se você passa por esse problema no seu casamento, se divorciar do seu marido não é o que vai resolver a sua vida nisso. O segundo ponto, que é quando a série ainda fica mais interessante, é quando ela apresenta a família do detetive, certo? Porque a família do detetive é exatamente o oposto da família da Jane. O detetive é um cara que trabalha, é o provedor da casa. Eu não consigo me recordar assim, se pelo menos a série não mostra, ou se menciona, é muito rápido, a esposa do detetive trabalhando e tendo uma participação significativa na renda como a Jane tinha, mas o que a série mostra praticamente é que ele é ali o dono da casa mesmo, o chefe, nesse sentido de prover, e ele ajuda a mulher em casa. Ele ajuda bastante a mulher em casa, e para que a situação ainda fique mais interessante, eles têm um filho que é neurodivergente. Então eu não sei qual é a neurodivergência, não sei se é o espectro autista que ele tem lá, ou é alguma outra. O detetive, ele consegue ajudar a sua casa. Então mostra lá uma cena, por exemplo, que ele chega do trabalho cansado, a sua esposa tá deitada, e ele pega o filho, ele vai lá escovar o dente do filho. Mostra uma cena, por exemplo, quando ele vai na escola, do filho, e ele leva o filho pra escola, ele pega o filho na escola, ele pede um tempinho lá no trabalho, consegue, mostra um momento que ele troca a fralda do filho, porque o filho já é um jovem assim, talvez de uns 10, 12 anos, não sei, 8 anos, não sei, mas ele troca a fralda da criança, mostra um dia que a mulher dele precisa resolver uma coisa, que deve ser talvez algo particular do trabalho, não sei, e ele fica com ele em casa, ele faz um vídeo chamada sobre a situação com a Marissa Irvine, que é a mãe que teve o filho sequestrado, ele faz uma ligação, um vídeo chamado sobre o caso, sobre a situação, com o filho brincando, mostra ele tendo outros métodos e tudo mais, e é muito interessante a forma que eles abordam isso, exatamente quando eles apresentam um pouco do dilema do casal, quando eles estão conversando, eles ficam, o detetive e a sua esposa, eles ficam conversando um pouco sobre exatamente o desafio que o filho deles vai enfrentar no futuro. Eles falam tipo, o nosso filho nunca vai conseguir ter uma vida normal como as outras crianças. Em meio a tudo isso, eles conversam algo que eu achei, talvez você possa pensar diferente, mas eu achei muito interessante. Ele diz assim para a esposa, sabe? Em meio a tudo isso também, uma coisa me conforta. O meu filho nunca recusa um abraço. Aí ele diz assim, todos os dias eu tenho que lidar com um monte de babaca, de gente ruim, de gente perversa, e o meu filho nunca vai ser alguém assim. E se eu e a minha esposa morrer, quem que vai cuidar do meu filho? Então ele traz esse ponto de vista, e eu achei bonito, sinceramente. E fica a própria série que a gente consegue ver essa lição. Ele é o provedor da casa, e isso não impede ele de ajudar, entendeu? Tipo assim, não impede ele de ajudar em casa, não impede ele de ser uma mão, mesmo ele trabalhando o dia todo, mesmo ele tendo uma vida cansativa, corrida, não impede ele de colaborar com a sua esposa, entendeu? Tipo, a mulher dele não é preguiçosa e não é irresponsável por precisar de ajuda de vez em quando, entende? Então, é uma ótima lição pra gente nesse sentido, porque a série coloca os dois contrapontos, coloca o cara lá que poderia ajudar dentro de casa e não ajuda, e coloca o detetive que tem uma família boa e feliz. A série em nenhum momento ataca a posição dele como homem, dele como realmente ali o macho alfa da sua família, mas mostra que ele como macho alfa, ele como homem, consegue colaborar para o sucesso familiar. Gente, e agora aqui vem um spoiler enorme, tá bom? Mas eu preciso de contar esse spoiler porque é exatamente nessa parte aqui que a gente vai ver a semelhança que eu achei bastante com o texto bíblico, né? Então é quase um sermão, né? Essa série aqui tem Bíblia, tem ilustração e tem desenvolvimento e tem aplicação, né? Então quase um sermão, né? Gente, tô brincando, tá? Por favor, não me cancelem na internet. Tenho família, igreja e trabalho pra trabalhar. Então o que é que acontece, gente? Acontece que no final das contas, essa babá que sequestrou o filho da Marissa Irvine e do Peter, ela era, gente, e eu tô resumindo aqui porque o foco não é contar a série, porque você tem que assistir, certo? Mas assim, a série desenvolve isso de uma forma incrível, porque ela era a verdadeira mãe. A série constrói uma narrativa e a gente,
todo o tempo, a gente imagina que ela, até o último minuto, até eles contarem a verdade e terminar o episódio e ir pro outro, né, que é o que eles fazem, a gente acha que ela é uma psicopata e a gente fica tentando entender por que essa menina, essa psicopata, aí mostra as coisas que ela fazia na adolescência, durante esse processo, as coisas que ela dizia, os problemas com a mãe dela, e a gente fica pensando assim, cara, essa menina é uma louca, é uma psicopata, por que ela tá fazendo isso? A gente fica tentando entender, e do nada a série termina mostrando que, na verdade, ela é a verdadeira mãe da criança, e o fato dela sequestrar a criança, na verdade, era uma atitude desesperada dela de pegar o filho dela de volta, entendeu? Só que o filho já tinha 6 anos, então ela descobre, ela mostra, a série mostra todo o tempo que ela planejou isso, e a gente, cara, é um negócio que assim, explode a cabeça da gente, sabe? É uma reviravolta muito grande, porque todas as atitudes, todos os posicionamentos e crises dela, as coisas que ela falava, as coisas que ela fazia, que a gente ficava pensando, cara, essa menina é uma louca. Na verdade, era só ela tentando lidar com essa situação. E a série, ela ganha sua grande força, né, quando a gente descobre isso, que a Carrie, depois que o menino, no meio... só pra te tranquilizar, no meio da série a criança é achada. Pra você ter ideia do que eu tô falando, que tipo assim, a série é louca. Então no meio da série a criança é achada e você fica tentando entender como e por quê. Então, acho que é o penúltimo episódio, a Carrie vai na casa do casal, um casal muito rico. Ela aponta uma arma lá e ela diz, olha, chorando, ela fala, olha, eu não quero, eu desisto, sabe? Eu sei que as situações não dá pra eu ter o meu filho, não dá pra eu ter o meu filho de volta, pode ficar com ele. E ela fica louca e diz, eu sei a verdade. E aí a gente percebe que a Maurice Irvine não sabia da verdade, somente o Peter sabia, e é aqui que vocês vão ver a relação que eu disse que tinha com a Bíblia, com a história lá de Salomão, que eu fiquei louco. Entendeu? Talvez eu seja louco, não tem nada a ver, mas na minha cabeça faz muito sentido. E aí a Carrie, quando ela vai dizer, ela diz pra Maureen Irvine, olha, pode ficar com meu filho, cuide bem dele, eu sei que você vai cuidar, mas eu só te peço uma coisa, protege o nosso filho desse cara, que era o Peter, né, o pai do Milo. Gente, o Milo tá em cima lá, a família tá morte feliz, mas também tensa porque encontrou o filho. E eu sei que quando ela diz isso, o Milo vai lá e tenta, ele sempre se mostrando um justo, um cara muito perfeito, ele toma a arma da Carrie assim, mas e faz ela atirar nela mesmo. Mas a Carrie deixa uma prova com a Maurice Irvine, que era um celular com a gravação. E essa gravação mostrava que é a grande reviravolta da série. No dia, tanto a Carrie como a Maurice Irvine tiveram filhos no mesmo dia. E na hora que elas estavam voltando do hospital, os carros bateram um no outro, naquela pressa de, sabe, a Carrie era uma mãe solteira, pobre, que estava com o marido na cadeia porque foi preso e estava voltando do hospital sozinha no carro e tendo que olhar para o bebê que estava no cadeirinho, um bebê recém-nascido, uma mulher que estava operada. Do outro lado, a mesma situação, só com o Peter e a Maurice Irvine. E eles chocam de frente num acidente terrível. E nesse choque, o único que não fica desacordado é o Peter, o marido da Maurice Irvine, que teve o filho sequestrado. E o que é que acontece? Ele olha para trás e o seu filho recém-nascido está morto. Mas o filho da Carrie, que é a babá que sequestrou, tá vivo. E aí você já sabe o que é que ele fez. E foi exatamente o que me lembrou a história lá de Salomão, da mulher que troca os filhos e tenta viver, rouba literalmente o filho da outra. Então ele troca os filhos e coloca o filho dele morto com a babá, que é a Carrie, e pega o filho vivo. E quando a ambulância chega, diz que o filho é dele, aquela coisa toda. Ela acorda no hospital, acorda no hospital, diz, tá dentro meu filho morreu. E o interessante é que ela diz, mas eu escutei o choro dele. Isso é o que deixa ela louca da cabeça durante toda a série, porque ela fica, eu tinha certeza que aconteceu, até que um dia, por acaso, ela encontra o Milo, e ela percebe que o Milo tem uma característica genética, não é uma doença, talvez algum tipo de neurodivergência, não sei, mas ele tem uma situação lá que ele sente sabor nas cores, e que ela também tinha. Ela não sabia que isso era uma condição genética raríssima, né, que passa somente de filho para pai, né, de mãe para filho e tudo mais, mas ela, na sua ignorância, ela percebe aquilo dali e começa a desenvolver exatamente que é o filho dela, e ela cria toda essa situação para pegar o filho de volta. E o ponto é que a Maurice não sabia, Irvine não sabia que o marido dela tinha feito isso. Então o cara viveu a vida toda nessa mentira, mais um homem abusivo, né, maltratando uma mulher ali, e tomou. E isso faz uma confusão enorme na cabeça dela, enfim. Então isso foi o que, na minha cabeça, tem muito a ver com a situação de Salomão. As duas mulheres lá que trocam
melhor com o filho. E a contrapartida da Carrie tentando ficar com seu filho a todo custo. E no final ela literalmente morrer pra salvar o seu filho. Porque a Maurice Irvine só descobre que o Peter é esse psicopata louco exatamente por causa dessa gravação. Ela só descobre que o Peter é esse psicopata louco, que a série toda constrói essa psique dele. Toda a série ela constrói essa psique dele de ser um homem perturbador, controlador, abusivo, mas sempre se passando por um bom homem. Então tinha horas que a mulher sofria disso, mas ela estava literalmente vivendo um relacionamento abusivo. Não somente ela, mas o cunhado e a cunhada dela, o filho dela. Tipo, a criança pega numa tesoura e ele fica transtornado porque não queria que a criança brincasse com a tesoura e tudo mais. Ou seja, a mãe abre mão de estar com o filho, da mesma forma que na Bíblia aquela mãe abriu mão de estar com o filho para o bem-estar do filho dela. Então ela se sacrificou para conseguir chegar até a Mr. Irvine e dizer: proteja meu filho, entende? E o cara trocou as crianças igual como a Bíblia mostra. Então isso traz uma ótima lição, traz o poder da mãe, traz a legitimidade do que é ser mãe, do que é o amor. E pra gente concluir, eu queria concluir dizendo que eu não gostei na série, tá? Bem assim, o que eu não gostei na série, pessoal, é que a série termina com praticamente duas famílias destruídas, que é a família da Jane, que vai viver um divórcio, um filho vai ser criado sem um pai, por um motivo que eu acho que não deveria ser incentivado o divórcio, mas que se fosse incentivado uma condição de restauração bíblica através da igreja, através de aconselhamento pastoral. Só que eu sei que é uma série, calma, estou explicando. E com a própria, né, claro que tem discussão, que é exatamente a Maurice Irvine, e que tem, o seu marido morre, eu não vou aqui contar esse spoiler para não destruir totalmente a série para você. Enfim, meio que a série termina as duas lá sentada, que é a capa da série lá no vídeo, vendo os filhos brincar e meio que passa uma ideia de vitória, de conquista, sabe? Eu sei que eu posso estar exagerando nisso e eu sei que realmente não é uma série cristã, ela não tem o propósito de passar uma mensagem cristã, por mais que involuntariamente tenha passado e a gente consiga tirar aqui alguns ensinamentos, mas eu acho que assim, eu não queria, não é bonito de se ver, sabe? Não é o que a gente comemorar, o cara se deu mal, se divorciou, o cara morreu, não é algo triste, na verdade. 2 filhos vão crescer sem pai, 2 mulheres, né, que poderiam viver felizes na condição familiar. A família sempre vai ser a melhor opção. Crescer em família, uma família restaurada, sempre vai ser uma melhor opção. Então, tudo que você puder fazer para que a sua família seja restaurada, para que a sua família viva de forma redentiva, faça isso, tá? E também tem uma hora lá que eles corrompem a moral do detetive com coisa besta. Ele adultera uma prova de um cara muito rico para que o cara concedesse a ele o favor de o seu filho estudar em uma escola adequada para pessoas com neurodivergência e garantiria, né, para a vida toda uma qualidade de vida. Então ele acaba corrompendo a sua moral por isso, eu acho. E eles tentam trazer mais uma vez essa comparação, né, o que um pai não faria por um filho. Então assim, eu acho que não, sabe, custava nada, né? O cara, o meu herói da série. O que é que custa deixar ele aí com a índole intacta, né? E eles mostram, eu acho que eles tentaram trazer esse sentimento, tipo assim, de essa contrapartida, né? Até onde uma má ação é justificada em prol de uma boa ação maior. Com alguns outros fatores que acontecem também, mas o sentido que eu vi foi completamente diferente. Então a série é muito boa, eu recomendo você assistir, é um divertimento, é um entretenimento que não vai ferir a sua fé, mas se você tiver assistido esse vídeo, você vai assistir essa série ainda mais com uma construção ideológica e da mente muito melhor. E ficou ótimo, gente, tá? A série tá ótima. E lembrando, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de comentar, coloca a tua opinião. Sério, gente, esse canal não é tão grande assim, então eu consigo ler todos os comentários. E sempre que eu acho um comentário interessante, eu respondo. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Quero chegar a 1000 seguidores até o final do ano, eu acho que dá certo. E deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero ler, tá? E muito provavelmente responder. Os melhores comentários eu vou compartilhar lá no meu Instagram e depois eu posso até comentar aqui também, tá? Que Deus abençoe sua vida. E isso foi o nosso Momento Nerd.